Então assim, agora vamos um pouquinho pra frente. Eu falei lá atrás dos Vanir, né, dos Vana. O que eu vou contar aqui é meio bagunçado agora. Porque, cara, o que eu vou contar agora não faz parte dos livros. E eu peguei isso de tradições orais, não tradições escritas. Então a validade disso, cara, a validade disso praticamente é nula. Porque eu não sei se confere, eu não acho isso em livros, eu peguei, como eu posso dizer, numa tradição oral. Eu peguei isso de várias fontes. Vamos lá. Dizem assim: como surgiu a guerra dos Vanir e dos Aesir? Cara, isso foi perdido pelas eras, assim, essa parte mitológica da mitologia nórdica. Ninguém sabe como começou a guerra dos Vanir e dos Asa, dos Vana e dos Asa, dos Vanir e dos Aesir. Ninguém sabe como começou. Eu não faço ideia. Mas uma tradição oral que eu peguei, eu vou contar aqui, mas vejam, isso é uma tradição oral que eu peguei, não valido ela nos livros. Não é validada. Eu vou contando aqui, ela vai ficar como se fosse fazer um entre aspas aqui, porque não tenho certeza absolutamente de nada, não confirmo a validação desse conto. É um conto oral que eu descobri, estou contando aqui, mas não sei se ele é válido, entendeu? Mas eu não queria deixar passar, porque eu achei interessante. Porque eu achei quase nada, aliás, quase não, achei nada da Guerra dos Vanir e dos Aesir. Nada, a não ser esse conto. Então vamos, diz assim, como começou a guerra. Diz assim: os deuses, os Vanir e os Aesir, eu contei a origem lá atrás, né? Todos eles da mesma gosma, do mesmo lugar. Ninguém sabe a origem dos Vanir. Provavelmente podem ser os mesmos Aesir, pode ser o Aesir que mudou de lugar, ou o próprio Jotun. Bom, a gente não sabe. Dizem assim: muitos dos Vanires, dos deuses Vanir, viviam em Midgard, no reino dos homens. Então conta uma tradição assim, que existia uma deusa Vanir que era um oráculo, que fazia profecias para o futuro. E ela parecia uma mulher, ela andava pelo mundo como mulher. Então esse conto seria como se fosse bem no início dos tempos. E ela ia de vila em vila fazendo profecias dos futuros. Porém, os Asa, os Aesir, os deuses Aesir proibiam essas práticas. Essas práticas eram proibidas e os homens seguiam os deuses Aesir. Então muitas vezes eles ouviam os Vanir, algumas tribos adoravam os Vanir e outras adoravam os Aesir. Porque assim, né, contos antigos, vou fazer agora uma reticências dentro do aspas, né, porque cara, não sei nem se pode, tá tudo maluquice. Porque como é que ele fala que surgiu os Vanir e os Aesir? Muitos historiadores dizem assim: algumas tribos antigas do norte adoravam uns deuses da natureza, que eles chamavam de Vanir. Outros adoravam os Aesir, que são os Thor, Odin, enfim. Aí, essas tribos viviam em guerra, por isso que existia uma guerra entre os Asa e os Vana. E depois houve um tratado de paz entre essas tribos humanas. E aí, então, os Asa e os Vana começaram a fazer a mesma parte do mesmo grupo. Na história dos homens. Não dando a metodologia, eu tô falando. Tá, vamos sair, fecha a reticência daqui. Então vamos lá. Então dizia assim, essa como eu posso dizer, essa deusa Vanir, ela ia de vila em vila fazendo profecias dos futuros. E as pessoas ouviam. Aí, como era lei para os Aesir, era uma lei da mitologia nórdica, os vikings, assim, existia muita coisa de profecia do futuro, e sempre era praticado por mulheres. Certo que a mulher era sacerdotisa. Existiam homens também, mas no papel da mulher. Mas era uma coisa proibida. Então, geralmente, os vikings queimavam. Não sempre, mas existia caso de eles queimarem bruxas que faziam profecias do futuro. Não era bem o nome bruxa, eu estou falando aqui, mas pessoas que faziam profecia do futuro. Era como se fosse um tabu, uma coisa errada, não podia fazer. Aí, essa deusa Vanir era queimada por homens, os homens matavam ela. Só que ela era uma deusa. Mas aí que está o negócio. O deus Aesir, na mitologia nórdica, eles não morrem. Ele morre, mas como se fosse o Highlander, né? Que eu até vamos fazer um remake do filme, parece. Ele morre, mas vive de novo. O Vanir, ele como se fosse assim, morre, o corpo dele é enterrado, ele vai para a terra, e como eles são deuses da natureza, ele renasce. Não é uma reencarnação como você conhece, que o espírito vai para outro corpo. Não, ele nasce de novo com um corpo igual ao que ele tinha, como se ele voltasse a existir. Uma coisa desse jeito, não é uma reencarnação como você conhece,
do espiritismo ou da mitologia, não, do espiritismo ou baseada nas ideias de Platão. Não, ela é uma reencarnação diferente. Uma reencarnação na própria carne deles. Ele volta a existir num corpo igual. Aí ela morria e continuava fazendo essas práticas. Até um dia que Odin descobriu. E como isso era uma coisa que não podia fazer, então os deuses Aesir e os deuses Vanir começaram a guerra. Então é o seguinte, nessa guerra entre os Aesir e os Vanir, não tinha como ter vencedores. Porque assim, apesar dos Aesir serem mais belicosos, mais guerreiros, e eles eram mais deuses da guerra, os Vanir também eram deuses extremamente poderosos. E também não podiam ser mortos assim, porque eles sempre voltavam a existir de alguma maneira. Então, quando era praticamente impossível se matar. Então eles entenderam, ambos os lados entendeu, que para se matar, para matar o outro lado teria que se destruir mutuamente. Seria assim uma mútua destruição. Ambos os lados iriam se autodestruir no processo. Então chegou um momento que os deuses resolveram fazer um tratado de paz. É interessante porque os povos nórdicos também faziam isso. Faziam a paz, porque senão você vai se destruir. Porque se você vai fazer uma guerra para acabar, para destruir mesmo, para você deixar o seu inimigo além da existência, você pode destruir seu próprio povo no processo. Então os povos antigos faziam um tratado de paz. Aí o que aconteceu? Como é que você faz um tratado de paz? Isso é história também, não falando dos deuses. Eu vou falar um pouco da história, depois eu volto para a questão da mitologia. Quando um povo entrava em guerra contra o povo, você fazer um tratado de paz, você dava reféns, ambos os lados davam reféns. Eu já falei sobre isso, acho que no vídeo do Gengis Khan. Quem quiser conferir, checa o Gengis Khan, pega no vídeos, aí entra no canal vídeos, pega lá, desce, você vai achar os vídeos do Gengis Khan. Vamos lá. Então o que acontece? Um povo entra em guerra contra o povo, e vocês vão fazer um tratado de paz. Ambos os lados vão fazer uma troca de reféns. Que era mais ou menos assim. Você dá pra mim algumas pessoas que são caras pra você, tipo, você é um rei, certo? Você vai me dar o seu irmão, você não vai dar um parente distante, você vai dar um parente próximo, você vai dar seu irmão, você vai dar seu filho, sua mãe, você vai dar um parente próximo. E o outro lado também, o outro rei vai dar também um parente próximo, seu irmão, seu tio, alguém bem próximo. Por que você vai fazer isso? Porque se vocês forem fazer guerra de novo, o seu parente é o primeiro a morrer. Então é isso que fazer refém. Então o refém é até uma garantia de que você não vai voltar a fazer guerra. É uma garantia de que o seu amor a seu parente vai ser maior do que a sua, vamos supor, cobiça por mais territórios. Então era até uma garantia para ambos os lados. Independente, vamos supor, se um lado está mais forte que o outro, nós não queremos fazer guerra de novo. Então o seu amor para o seu parente vai impedir que você cobice mais território. Então você não vai... Mas é lógico, cara, que muitas vezes, algumas vezes realmente impedia, mas outras vezes a cobiça por territórios e por poder era muito maior, cara. E como sempre dizem, né? O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Então funciona, às vezes funcionava. Mas enfim, vamos lá. Voltando para a história da mitologia nórdica agora, para a história, né, da mitologia nórdica. Então assim, do lado dos Aesir, não se diz quais são os deuses que foram dados como refém, a não ser Mimir. Então, Odin deu para os Vanir como refém, Mimir e outros deuses Aesir, não fala quem são os outros. E os Vana deu para os Aesir Nihord, que é o deus da superfície do mar, da superfície e dos ventos que vivem em cima do mar. E também deu os filhos de Nihord, que seria Frey e Freya, que eles eram gêmeos. Frey, ele é o deus das plantações, ele é o deus do verão, ele é o deus que traz a primavera, e ele também é o deus como posso dizer, da fertilidade do solo. E Freya também tem a mesma característica do Frey. Ela é a deusa também da fertilidade. E ela tem um palácio que vai ficar em Aesir depois, né? Ela vai ter um dos palácios que fica... Não, Aesir não, perdão. Ela vai ter uns palácios que fica na terra dos Asa, que fica em Asgard. Ela vai ter um palácio dela lá. E a Freya, ela, assim como as Valquírias, também tem um papel. A Freya, ela pega as guerreiras, ela tem 2 gatos gigantes, mas gigantes, não são gatos. São como se fosse... Fala gatos, mas felinos gigantes. Ela tem 2 felinos gigantes, que ela coloca na carruagem dela, ela vai nos campos de batalha, e as guerreiras, as escudeiras
valentes, ela leva para o palácio dela, até a batalha do final dos tempos. E os amantes dessas guerreiras, ela também leva para o palácio dela, onde eles vão esperar a batalha do fim dos tempos. Tudo bem, aí Mimir foi dado então para os Vanir. Aí o deus representante do panteão dos deuses Vanir é um deus que chama Hoenir. Não tem a minha mitologia muita coisa sobre ele. Só diz que ele era um deus muito forte e belo. Frey também era muito forte e belo. O Frey era o deus mais forte dos Vanir. Mas Frey foi dado para os Aesir. E Mimir era o mais sábio dos Aesir. Interessante, né? Os Aesir eram guerreiros, mas eles deram o mais sábio. Os mais sábios é Odin e Mimir, mas Mimir era o rei, então ficou com os Asa. Mas foi dado o Mimir. E o mais forte foi dado para os Asa, que Frey era o mais forte. Aí, então o rei dos Vanir chamava Hoenir, diz que era um deus muito belo, justo e tudo mais. Só que Mimir era um grande sábio. Então o que acontece? Mimir ele vira o conselheiro do Hoenir. E aí esse Hoenir começa a depender de tudo para Mimir, todos os conselhos, quando ele era o juiz, ele tinha que julgar em Vanaheim, ele tinha que fazer a justiça, conceder a justiça. Quem concedia a justiça, assim, ele pedia conselho para Mimir, e aí depois do conselho de Mimir que ele praticava a justiça, ou seja, Hoenir virou apenas uma espécie de marionete, porque quem mandava era Mimir, quem decidia era Mimir. E quando Mimir não estava presente, Hoenir, ele era um deus, era um rei incapaz, ele era ineficiente, ele tinha dúvidas. E isso deixou os deuses Vana muito irritados, muito nervosos. Até que chegou um momento que eles não queriam aceitar que um Aesir regesse a corte dos Vanas, então eles jogaram toda a ira deles contra Mimir. E eles então deceparam a cabeça de Mimir e mandaram de presente para Odin. Odin podia ter ficado com raiva, podia ter querido que tivesse vingança, mas Odin não quis vingança. A trégua está mantida, a paz. Aí ele pegou a cabeça do tio, colocou umas ervas para não apodrecer e fez um encantamento pro tio, para a cabeça do tio voltar. Aí a cabeça do tio falou com ele gostou do que ouviu, aí ele foi lá no poço de Mimir, naquele poço que tem o conhecimento do passado, do futuro. Daí ele colocou a cabeça do tio onde tinha colocado o olho dele, no poço. Não dentro do poço, a cabeça ficou como se fossem uns galhos. Sabe? Não nos galhos, por exemplo, o galho é quando ele quer consultar, então ele pega a cabeça do poço das águas, ele colocou a cabeça nas águas, junto com o olho. Aí quando ele quer consultar a cabeça do tio, ele pega a cabeça, coloca nos galhos da árvore, ali nos galhos das raízes, e consulta e depois coloca de volta no poço para preservar a cabeça do tio. Vou retomar um pouco agora, porque eu não falei sobre o Tratado de Paz. Durante o Tratado de Paz, né, antes de Mimir morrer, antes de tudo que eu contei, estava tendo um Tratado de Paz. Então os deuses fizeram uma espécie de foi feito o Tratado de Paz. Aí foi feita uma trégua, uma festa. Porque geralmente esses povos antigos do norte, quando um reino ia fazer um Tratado de Paz com outro reino, você fazia uma festa. Em homenagem aos que tombaram, certo? Eles não serão esquecidos, o seu sacrifício não vai ser em vão, mas nós vamos sacrificá-los não com ódio, mas nós vamos sacrificá-lo com vida. Nós vamos sacrificá-lo com a paz. Vai haver paz, então. Então havia ali uma festa, ambos os lados tomavam hidromel e fazia-se então um pacto de sangue ou um pacto de aliança, juramentos eram feitos. Que foi feito mais ou menos isso. Então, num lindo lugar no norte, em Midgard, abaixo das estrelas, entendeu? Aconteceu essa tratado de paz entre os Asa e os Vana. Então, quando acabou a festa, eles pegaram um caldeirão, todos eles cuspiram num caldeirão a saliva de todos os deuses. Aí quando estavam saindo de lá, indo embora, Odin virou e falou: não podemos desperdiçar uma coisa dessa, aqui está a saliva de todos os deuses. Aí Freya, filha de Nord, falou: olha, eu posso fazer uma coisa com isso, eu posso transformar isso numa criatura, para não ser perdido, para ser uma coisa sagrada. E aí Odin falou: então faça. Aí a deusa Freya, que é a deusa da fertilidade, deu vida para uma criatura que vai chamar-se Kvasir. E Kvasir, ele é o
o grande trovador e o grande poeta, porque tá de acordo com a mitologia, lógico, não existia poesia e não existia canções baseadas em história de bardos ainda nesse período de tempo. Então Kvasir vai ser o primeiro cara que vai inventar isso. Só depois de Kvasir que essas coisas começam a existir. Eu vou contar a história de Kvasir depois.